Olá, vamos continuar com o nosso curso de Sociologia em Doses e hoje nós vamos falar das ciências sociais, começando pelos economistas que influenciaram no desenvolvimento das ciências sociais e apresentaram propostas muito importantes para a consolidação das ciências sociais para chegar à sociologia no século XIX. Nós vamos iniciar destacando o seguinte: as ciências sociais, elas foram as primeiras ciências que se constituíram metodicamente e positivamente, sem nenhuma ligação com a velha teologia ou com a metafísica. O que significa isso? As ciências sociais, elas mostram a sua cara a partir do momento que vão se desvinculando da teologia e das especulações metafísicas e trabalhando com a questão da experiência, buscando métodos para a compreensão dos fenômenos sociais de maneira objetiva. A economia, por exemplo, na França, com os fisiocratas, chefiados, no caso, na França, por Quesnay, e na Inglaterra, os economistas liberais David Ricardo e Adam Smith apresentaram propostas muito importantes para o estudo científico da sociedade, considerando os fenômenos econômicos. No caso, eles tentavam uma descrição empírica, não apenas essa descrição empírica dos fenômenos econômicos, mas uma explicação de maneira contundente, buscando um conjunto de premissas bem definidos para organizar o pensamento no que diz respeito à compreensão da sociedade, mais precisamente dos fenômenos econômicos. Ambas as escolas tinham por lema o chamado laissez-faire, que significa o deixa fazer, o deixa passar, que é o lema do liberalismo. Para quem ainda não tem noção sobre o que significa isso, o liberalismo, ele odeia qualquer ligação do Estado com os fenômenos econômicos, com a interferência no mercado. Eles querem a atuação única do mercado. Esse é, na verdade, ainda o pensamento do liberalismo hoje. E com os fisiocratas liberais já tínhamos muito claro isso. Toda repulsa a qualquer regulamentação da vida econômica. O principal pensamento liberal que aí vem com a contribuição dos economistas clássicos. Eles aceitavam um certo providencialismo econômico com a admissão extrema de um homo economicus e um certo providencialismo social, ou seja, compreendia-se o uso da razão, o homo econômico, aquele que vai organizar a sociedade da melhor maneira, de acordo com o seu desenvolvimento que se dava a partir de então. E admitia um certo providencialismo social, ou seja, dava uma compreensão, trazia uma compreensão de que a economia seria tudo, principalmente a partir da lógica do mercado. Isso foi a base para as ciências sociais, as ciências econômicas e para o liberalismo que se desenvolveu e tem a sua força até os nossos dias. Embora reconhecessem a existência de uma certa ordem natural, eles reconheciam também a existência de um finalismo comprometedor para o ponto de vista científico. Ou seja, já falei em vídeos anteriores sobre essa questão do formalismo e do finalismo. Essa ideia de um finalismo para resolver todas as coisas, para compreender um determinado fenômeno, não deixa de ser uma coisa complexa. Por quê? Porque nenhuma ciência ela pode se dar ao luxo de se admitir o finalismo. Mas como as ciências sociais, aí na base econômica, aí as ciências econômicas aí estavam iniciando, o seu processo, aí dá para perceber a necessidade ainda de um amadurecimento dessa ciência, porque nem formalismo, nem finalismo
é admissível, por exemplo, nas ciências nos dias de hoje. Para o desenvolvimento das ciências, como estava na sua base aí, no seu berço aí, então, claro que é justificável, é até explicável essa questão do providencialismo e do finalismo. No século XVIII surgia também a estatística com os trabalhos de Quetelet e Sussmilch. A estatística ela vai ter uma contribuição muito importante para o desenvolvimento da ciência social, porque é com a estatística que se analisam os fenômenos sociais do ponto de vista dos dados, os dados estatísticos. Então, por isso que, de certa forma, a estatística vai ser considerada assim, uma ciência, uma física social. Com esses trabalhos, ficava evidenciado a regularidade que os fenômenos considerados atípicos apresentavam quando considerados coletivamente. Porque nós temos fenômenos típicos que têm sua regularidade e temos os fenômenos atípicos. Os fenômenos, em geral, eles se dividem em típicos e atípicos. Típicos são os fenômenos que se processam com certa regularidade, que se lhes conhece as causas e podem até ser previstos. Por exemplo, toda vez que se aquecer um pedaço de metal, sabemos de antemão que ele sofrerá uma dilatação. Já os fenômenos atípicos se referem aos fenômenos que não apresentam regularidade em suas manifestações, podendo se efetivar ora de uma maneira ou de outra maneira, sem que se lhes conheçam as causas. Por exemplo, quando se atira uma moeda, não podemos assegurar com certeza, de antemão, com qual das duas faces ela vai aparecer, se é cara ou se é coroa. Ela cairá voltada para cima, no caso aí, ou para baixo. São também chamados tais fenômenos de contingentes. Portanto, aqui nós já temos a contribuição da estatística demonstrando o seguinte, que mesmo os fenômenos atípicos, eles apresentam a sua regularidade. Não esqueça que nós já falamos em vídeos anteriores que para se entender qualquer fenômeno é preciso entender que existe o que a gente chama de regularidade, ou seja, que acontece sempre com uma determinada frequência, geralmente sempre que acontece alguma coisa. No caso dos fenômenos sociais, se esses fenômenos se repetem, significa que eles têm uma regularidade. Mas existem fenômenos que são atípicos. Eles nem sempre vai se perceber as causas assim a priori, mas é possível compreender que existe, mesmo nos fenômenos atípicos, uma certa regularidade. Pelo fato de haver regularidade, temos então aí a possibilidade do estudo científico da sociedade, no caso das ciências sociais, e a sociologia vai ser a base também para o estudo da sociedade. O Quetelet, que vai ser um estatístico, ele com a sua obra aí, A Física Social, de 1869, apelava para a explicação dos fenômenos por ele estudados. Por exemplo, ele estudava a mortalidade, o nascimento, o suicídio e tinha também um certo determinismo da própria natureza. Veja bem, mortalidade, suicídio, nascimento, tudo isso se apresentava uma certa regularidade. Como os estudos, repito, como os estudos científicos dessa natureza aí na estatística estavam iniciando, buscando as regularidades, ainda se tinha uma perspectiva ainda de um determinismo, ou seja, existem coisas que determinam. Então, havia um determinismo da própria natureza. O outro estatístico, Sussmilch, ele evocava, pelo fato de ser um sacerdote, um providencialismo divino. Olha só, nós estamos falando de um teórico, um cientista social aí, que vai apresentar uma proposta de estudo buscando a regularidade dos fenômenos, com objeto aí, com método, mas ele levava em consideração um providencialismo divino. O que significa isso? Uma vez que ele era sacerdote, ele acreditava que determinados fenômenos aconteciam
em função também de um providencialismo divino, de alguma força divina, mesmo considerando a sua regularidade. Aí nós podemos compreender por que é que ele acreditava nesse providencialismo divino, evidentemente pelo fato de ser um religioso. Então ele acreditava no providencialismo divino para a explicação dos fenômenos submetidos a um tratamento estatístico. Então, mesmo estudando, por exemplo, mortalidade, nascimento, suicídio, de certa forma levava em consideração que havia um providencialismo divino nessa história aí. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like. E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber as nossas novidades. Não esqueça de marcar, por exemplo, aquela onde se tem todas, por exemplo, todos os vídeos. Porque se você marca todos os vídeos, aí você vai, tudo que a gente coloca, você vai ter em primeira mão. Já você vai perceber, ter a oportunidade de assistir. Muito importante também, não deixe de comentar e de compartilhar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas.